Olá, meus queridos amigos e amigas. É um prazer estar participando desse encontro, né, promovido pelo Direito Já, um momento tão importante para a gente lembrar da importância de se viver num regime democrático. Eu costumo falar o seguinte: eu quero garantido o meu direito de poder brigar, o meu direito de poder discutir, o meu direito de poder debater, né? E aí depois, dentro dessa arena onde o debate não só é permitido como é estimulado, as pessoas vão ter opiniões diferentes, as pessoas vão ter visões de mundo diferentes, mas elas vão estar ali com a possibilidade de falar e de serem ouvidas. E isso é um ambiente democrático. E é isso que está sob ameaça no Brasil, né? No Brasil, o direito de debater, o direito de discutir e até o direito de brigar, o bom combate, como diria Paulo, o apóstolo da Bíblia, até esse direito está em xeque, né? E então participar de um encontro como esse, que defende essa arena onde o debate é não só permitido, como é estimulado e bem-vindo, é algo que me deixa muito feliz. O tema da nossa conversa aqui vai ser o cenário econômico e democracia. Para essa conversa, eu convidei o meu querido amigo Pedro Rossi, professor da Unicamp, professor do Instituto Conhecimento Liberta também, e a Juliane Furno, que é doutora pela Unicamp, uma fera também, está sempre participando dos encontros que a gente promove, com toda a sua lucidez, todo o seu conhecimento. E antes de passar para a Juliane e depois para o Pedro, eu queria fazer uma fala inicial. Eu acabei de voltar de uma viagem onde fui até Foz do Iguaçu de carro e voltei parando, né, para dormir em acampamentos, em assentamentos da reforma agrária, parando também para conhecer a realidade de algumas aldeias indígenas que estão passando por momentos muito difíceis. E o que a gente está vivendo assim no interior do país, fora das lentes da grande mídia, é desesperador. A gente conseguiu, ao mesmo tempo, ter os efeitos das políticas concentradoras de renda que passaram a ser implementadas ali desde o final de 2016 e depois, enfim, até hoje. A gente, além disso, tem a pandemia que trouxe, enfim, uma pobreza muito grande, porque foi um processo de destruição de riqueza muito grande. A gente tem a maior seca do país em mais de 50 anos, em alguns lugares do país a maior seca em quase 100 anos. A gente, além disso, tem uma geada que destruiu na região sul e até em parte ali da região centro-oeste, mais para o sul da região centro-oeste, boa parte das plantações. A gente tem, né, no interior os fazendeiros e alguns grandes proprietários de terra se armando e estando cada vez mais agressivos, e a rede de proteção social, que atendia boa parte dessas pessoas, destruída e pendurada no auxílio emergencial que vai e volta, ninguém sabe como é que continua. E a pobreza que eu vi foi assim desesperadora. 3 anos atrás, pouco menos de 3 anos atrás, quando fiz uma viagem parecida, a primeira de várias que eu passei a fazer, eu já tinha ficado muito assustado, mas o ritmo de agravamento dessa situação ao longo desses quase 3 anos tem sido brutal. Eu gosto de falar um número, que é um número que eu li recentemente, que foi produzido pelo Boletim da Desigualdade nas Metrópoles, se não me engano é assim o nome do estudo, e esse número dizia que os 40% mais pobres das metrópoles brasileiras viram no último ano de 2020 para agora 2021 a sua renda per capita mensal cair de 220 alguma coisa reais por mês para em torno de R$150 por mês. Eu dividi isso pela cotação do dólar do dia, e isso daria uma renda per capita anual em torno de $360. Só para vocês terem ideia do que é essa renda per capita mensal, a gente está falando de uma renda per capita que, se você fizer um ranking de todos os países do mundo, e esse ranking está disponível no site do Banco Mundial, o Brasil, em quase 200 países, seria o terceiro país mais pobre do mundo.
esses 40%. Se você extrapola para o Brasil inteiro, essa conta não é necessariamente correta, mas você está falando de 80 milhões de pessoas. Você está falando de uma renda que é muito mais baixa que a do Haiti, da República Democrática do Congo. Ou seja, não é que o Haiti é aqui, são 8 Haitis com uma pobreza muito maior do que o Haiti aqui. É uma população do tamanho da Alemanha, vivendo uma miséria maior do que a República Democrática do Congo. E eu costumo falar o seguinte, se tem duas coisas que não andam juntas, são desigualdade e democracia. Não existe nenhum país do mundo que seja extremamente desigual e que possa conviver com um ambiente extremamente democrático. Não existe um exemplo sequer no mundo, né? Então eu fico assim muito preocupado porque vejo, junto com esse avançar desse autoritarismo, dessas ameaças contra a democracia, a desigualdade, e não é coincidência, porque as duas coisas andam juntas. Então, dado esse pontapé inicial, eu queria passar para a Juliane para ela falar um pouco de como ela está vendo esse ambiente econômico, o que ela espera para frente e como ela vê essa relação entre desigualdade e democracia. Oi, Juliane. Oi, Edu. Obrigada pelo convite e é uma alegria partilhar esse espaço aqui mais uma vez com o Pedro Rossi, que é uma grande referência para mim, assim, não só intelectual, mas também desse ativismo público, né, de falar sobre economia para não economistas e de disputar esse espaço da opinião pública, que eu acho que é tarefa dos economistas comprometidos com o Brasil e comprometidos com a justiça social. Veja, eu acho que o Brasil ele está passando por duas crises democráticas, né? Uma crise democrática é essa que talvez seja mais visível, que é a crise da democracia mais no âmbito político, né? Essa concepção até mais estreita que a gente conhece de democracia, que está mais selada na ciência política, de que a democracia é um sistema de alternância de poder, mesmo essa concepção restrita hoje está sob ataque, né? As frequentes manifestações do Bolsonaro de que vai passar a descumprir ali resoluções do STF, que, em última instância, são constitucionais, e as ameaças embasado e legitimado pelas Forças Armadas de que se a eleição não for o voto impresso, provavelmente ela vai ter problemas de legitimidade, e isso justificaria um questionamento ao sistema democrático eleitoral, colocam o próprio sistema de alternância de poder, que é a base da democracia política, em questionamento, colocando a possibilidade de, se não golpes, né, tradicionais, mas formas de desgaste democrático, que não são seladas em golpes, mas que vão acontecendo por dentro, né, o desgaste das instituições que sustentam a democracia. Agora, um outro ataque à democracia, que eu acho que é um pouco mais velado, e talvez a nossa tarefa seja desvendar ele, é o ataque à democracia econômica. Então, entendendo aqui democracia mais do que um sistema político de alternância de poder via participação popular no voto democrático, mas entendendo que democracia é aquilo que até o Celso Furtado já entendia, democracia é a constituição de uma sociedade baseada na justiça social. Então, não existe democracia, no sentido amplo da palavra, numa sociedade baseada numa brutal desigualdade. Ou seja, a democracia é a forma com que democraticamente e da forma, né, mais igualitária possível as pessoas de determinada sociedade se apropriam coletivamente dos bens, do trabalho, da riqueza por elas produzidas. E, nesse sentido, a gente tem um grave problema, né? O acesso aos recursos ou acesso ao fruto do trabalho, que, em última instância, é determinado pelo trabalhador e que é cada vez mais apropriado por uma parcela, né, que detém o capital, que detém os meios de produção e que esgarça o tecido social e aprofunda o fosso da desigualdade, que, na minha avaliação, é o principal problema econômico, porque ele é consequência da desigualdade, né? A desigualdade social é consequência de um modelo econômico, mas ela é também causa, porque na medida em que se aceleram as desigualdades, se dirime a capacidade de consumo, e isso aprofunda as causas, né, de uma crise que é essencialmente uma crise de demanda. E aí, né, para terminar e passar para o Pedro, tem um outro problema subjacente à democracia, nesse sentido econômico, que é a falta de explicitação, talvez, entre os economistas, de que a economia é uma ciência social,
ou lembrar, né, dos primórdios da construção da ciência social e econômica, lá com Adam Smith, né, da avaliação de que a economia é economia política, ou seja, ela não é a administração dos recursos escassos, mas é a forma, né, a avaliação da forma como as sociedades se organizam para produzir, para reproduzir a sua forma de existência material e subjetiva. E isso envolve uma concepção de mundo, assim como estava presente nos economistas políticos clássicos, né, que forjam a ciência econômica como uma disciplina própria, e está presente hoje em dia. Agora, a forma tecnificada, que parece isolar o elemento ideológico da economia, ela contribui para aprofundar os problemas democráticos, porque ela contribui para fazer parecer crer que dentro da economia não existe debate, porque a gente está tratando aqui de um elemento técnico, né? Inclusive, o presidente do Banco Central recentemente falou que a questão do equilíbrio fiscal, da austeridade fiscal, não tem ideologia, não é nem de esquerda, nem de direita, não é nem de fiscalistas, nem de desenvolvimentistas, é uma questão de responsabilidade. Veja, esse tipo de afirmação nega a política, e ao negar a política, nega a democracia, porque nega a possibilidade do livre confronto de ideias, e nega a possibilidade de que a economia é utilizada e legitima, e muitas vezes, uma visão de mundo, um projeto de sociedade. E isso estava, de certa forma, mais presente nos anos 70, quando surge o neoliberalismo, ou se afirma o neoliberalismo como concepção de organização do Estado e da política econômica. Naquele momento da crise dos anos 70, os grandes teóricos do neoliberalismo, eles diziam que o problema da crise, né, de estagnação com a inflação nas economias centrais era um problema de excesso de democracia. Veja, ali pelo menos estava explícito. Era porque o Estado era muito permissivo ali às paixões sociais ou aos interesses corporativos dos sindicatos, dos movimentos sociais, que pressionavam o Estado pelo aumento do gasto público, ou maior regulamentação dos direitos trabalhistas. O Estado fazia isso com gasto deficitário, isso aumentava a inflação, e a inflação levou à corrosão ali das bases do crescimento econômico e gerou uma situação bastante dramática para aquelas economias. Qual que é o resultado? Se você avalia que o diagnóstico é uma crise de excesso de democracia, dos agentes disputando o gasto público, o diagnóstico leva a uma consequência que é retira a política econômica do controle do Estado e passa ao mercado, que é o que a gente vive hoje, só que talvez sem essa premissa de que o problema é democracia, é mais oculto ainda, né? O que é a PEC do teto de gastos, ou o que é agora a autonomia do Banco Central, ou o que é, né, um conjunto de políticas econômicas? É você retirar as principais determinações sociais de onde alocar o gasto público, de quanto arrecadar, né, de para onde gastar, ou seja, influir no conflito distributivo da sociedade. Você retira do Estado e você passa ao judiciário, que agora passa a controlar a lei, que se você sai da linha, passa a ser possível de ser impeachmentado, né, pela lei de responsabilidade fiscal, ou passa para um banco central independente que está na mão dos técnicos. Veja, isso não é nada democrático, na verdade isso é o autoritarismo na democracia, porque você passa esse conjunto de leis, de determinações que são fundamentais da sociedade para técnicos, para a justiça, onde os representantes desses setores não são os representantes eleitos pelo voto popular. Então, na medida em que você esvazia o executivo e tira a possibilidade do Estado definir coisas importantíssimas como a política fiscal, você esvazia o Estado de democracia, de participação política. E isso é profundamente autoritário. Então, a gente está passando pela maior crise da democracia econômica, que é o Estado e a política econômica são capturados pelo mercado. É o mercado hoje o grande definidor, né? Ele que diz se ele está nervoso, se ele está otimista, se ele quer deixar ter um auxílio emergencial novo, se ele não vai deixar, é como reagem as bolsas ou como não reagem. Ele dita a política econômica. Só que no mercado a gente não vota. E a gente sabe que o mercado tem cor, tem gênero, tem classe social, inclusive está bastante explicitado nas fotografias que tomaram o cenário nos últimos dias. Então a gente precisa radicalizar a democracia. Isso passa por tomar a economia nas nossas mãos e dizer que a gente precisa de mecanismos que o Estado consiga coordenar esse conjunto de decisões que não são técnicas, são também técnicas, mas são fundamentalmente políticas. É como arrecadar e como gastar. Isso passa pelos economistas, mas é fundamentalmente a expressão de um projeto de sociedade. Acho que a Juliane, Eduardo, matou a pau, na verdade. Ela fez uma fala até emocionante. Estou aqui,
empolgado com essa fala e um tema tão apaixonante que você propôs aqui, esse debate, Eduardo. Democracia, economia, me parece algo absolutamente fundamental. E eu vejo na sua visão, Eduardo, e na fala da Juliane, algo em comum que eu compartilho imensamente também, que é a impossibilidade de separar a discussão política da discussão econômica, de separar a dimensão distributiva, como você colocou muito bem, da dimensão democrática. Ou seja, o que nós temos como democracia é uma visão ampla de democracia, que a democracia não se resume a votar de 2 em 2 anos. A democracia também não se resume tampouco aos direitos civis e políticos, à segurança jurídica, que é absolutamente fundamental, que todos nós temos que ter, a segurança de que nós podemos nos reunir, nos associar, falar a nossa opinião, tudo isso é fundamental. Mas a democracia tem uma dimensão muito bem colocada pela Juliane, que é a dimensão dos direitos sociais, a dimensão da cidadania social. Isso foi incorporado no conceito de democracia, pelo menos desde o pós-guerra, a Declaração dos Direitos Humanos. É uma série de questões que incorporaram no conceito de democracia essa dimensão social, e essa dimensão social passa, do ponto de vista econômico, pela ação social, pela ação do Estado, pela ação de políticas para reduzir as desigualdades sociais e para permitir os direitos humanos serem exercidos. Então, essa dimensão da organização da economia, ou seja, o que é a economia? É o estudo de como a gente produz, como a gente aloca esses recursos, para quem que a gente distribui. Isso faz parte da democracia. Se a gente quiser garantir os direitos humanos, em particular os direitos econômicos e sociais, porque não são só os direitos civis e políticos que nós queremos os direitos econômicos e sociais, nós queremos as pessoas com direito à saúde, com direito à alimentação, nutrição adequada, com direito à educação. Nós não queremos, Eduardo, ir visitar o campo e verificar esses indicadores de violência no campo, verificar a fome como algo que retorna, verificar uma série de violações de direitos humanos. E para isso nós temos que organizar a economia. Então, a agenda econômica e a agenda política, elas são absolutamente indissociáveis. Não dá para a gente vir aqui falar mal do Bolsonaro, vamos falar mal do Bolsonaro, mas temos que falar também da agenda que está por trás dele e que ele carrega. Essa que é a verdade. Essa agenda econômica de retrocesso social, de redução dos direitos e de corte de gastos sociais é anterior ao Bolsonaro, e o Bolsonaro carrega em sua candidatura, até hoje, implementa essa agenda. É bom a gente lembrar que se isso estivesse em primeiro plano das eleições de 2018, por exemplo, as privatizações, por exemplo, o Banco Central Independente, por exemplo, o corte de gastos sociais, se isso estivesse em primeiro plano, ele não seria eleito. Ele foi o veículo para jogar uma agenda que já estava desde 2016 sendo implementada para a presidência da República. Ou seja, ele está aí até hoje, e o Guedes está aí até hoje por conta dessa agenda. A gente, mas o Bolsonaro ele não é um liberal de verdade. Não interessa, o governo dele está implementando. No início desse ano, em meio à pandemia, com um orçamento ainda não aprovado, com um auxílio emergencial ainda não aprovado, o Congresso Nacional parou tudo para votar a independência do Banco Central, ou a autonomia do Banco Central, que era a palavra que vocês queiram. Parou tudo para votar o PL do câmbio. E isso tem sido feito sistematicamente, as privatizações, as desregulamentações, isso tem ocorrido no governo Bolsonaro. Que agenda é essa? Que agenda democrática é essa que está sendo implementada no Brasil? Então, a gente não pode dissociar esses aspectos. E é bom lembrar, olhando para fora, e eu termino, Eduardo, que as democracias ocidentais passaram um mau bocado e que agora estão se atualizando. A nossa agenda aqui é uma agenda anacrônica, porque está indo na contramão da discussão internacional, além de ser cruel do ponto de vista social. E o que eles estão fazendo lá fora, e quando eu digo lá fora, eu estou falando de maneira generalizada dos países centrais, fora a China, que é outra história. O Financial Times, por exemplo, falou que a austeridade foi enterrada, que agora o ativismo fiscal substitui as políticas
dos governos. E ele fala isso com base no debate do Banco Mundial, no debate do FMI, com base no Plano Europeu de Recuperação, Next Generation EU, que coloca 750 bilhões de euros para a reconstrução da União Europeia, com base no Plano Biden. O que o Biden está fazendo? Ele está olhando para uma democracia fragilizada por anos de desigualdade social, onde ninguém mais acredita naquele discurso que se eu trabalhar eu consigo, que é o sonho americano. E esse pessoal vai votar num Trump da vida, que é a ameaça às instituições, é a ameaça porque ele vem de dentro, ele vem dessa desilusão, da desconstrução das instituições. Então o Biden, ele quer recuperar o eleitor do Trump. E para recuperar esse cara, ele está falando de aumento do salário mínimo, ele está falando do fortalecimento dos sindicatos, ele está falando de proteção social, ele está falando de emprego. O Estado Nacional guiando um processo de desenvolvimento e guiando a geração de empregos. Onde que está esse discurso no Brasil? A gente tem mais de 15 milhões de desempregados e ninguém fala de um plano de recuperação com emprego no centro. A gente acha que tudo vai ser resolvido na base do corte de gastos, na base das forças espontâneas do mercado, das privatizações e sinalizando para ganhar confiança de investidor. Que discurso democrático é esse do ponto de vista econômico? Então, me parece, Eduardo, que as duas coisas andam juntas. E o Bolsonaro está aí, evidentemente que o discurso dele, do primeiro plano, é outro, não é o discurso econômico, mas a agenda econômica está sendo tocada. E se a gente quiser, de fato, fortalecer a democracia no Brasil, a gente tem que passar pelos pontos que vocês dois apontaram. Uma redução das desigualdades sociais, um fortalecimento dos direitos sociais, e para isso a gente tem que financiar esses direitos com recursos coletivos. Orçamento público, a gente precisa. São políticas para o campo que foram desmontadas, são políticas para as cidades, é saneamento básico, é educação, é saúde, tudo isso precisa de uma agenda econômica por detrás. E não essa agenda supostamente eficiente de redução do tamanho do Estado e corte de gastos. Então, nesse sentido, Eduardo, eu acho que essa nossa conversa ela é fundamental, porque a associação entre economia e democracia ela precisa ser feita, não só hoje, ela precisa sistematicamente. E não é coerente a gente se pronunciar contra, evidentemente, o Bolsonaro que está aí aprontando todas, mas esquecer esse lado da democracia, que é um lado fundamental, que é o lado dos direitos humanos, que é o lado da desigualdade, e que passa pela organização econômica, e que passa por uma agenda econômica, outra que não essa agenda anacrônica e cruel que a gente tem aí no Brasil. E a Juliane, ela citou um tema, Pedro, importantíssimo, que é o seguinte, as pessoas no Brasil que fazem as regras do jogo, que julgam as regras do jogo, que usam a força para poder garantir as regras do jogo e que executam as regras do jogo, são pessoas tiradas de um funil onde entra um tipo, né, de brasileiro e de brasileira que tem cor, que tem gênero, que tem região geográfica, e é impossível imaginar uma sociedade como sendo democrática vendo os nossos poderes executivo, legislativo e judiciário que tem cor, que tem gênero, que tem, enfim, uma característica muito típica. Tem rodado na internet algumas fotos e é muito curioso ver a semelhança das fotos. Então, tem uma foto que é a foto dos membros do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, tem lá todos os membros, quase todos homens e brancos, né? Poucas mulheres, mas todos brancos e quase todos homens brancos. Aí tem uma do Alto Comando do Exército, também, todos homens brancos, né? Nenhuma mulher. Aí tem uma que é a do Ministério de Temer e tem o Ministério de Bolsonaro também, quase todo, de homens e brancos. Tem essa que está agora rolando, que é de uma empresa grande do mercado financeiro, uma das maiores do Brasil, quase toda de homens e brancos. E isso não é coincidência. E não existe democracia se você não for julgado por brancos e negros, por homens e mulheres, por pessoas que representem o país que a gente vive. Não existe, né? E enquanto a gente tiver essa desigualdade econômica que a gente tem, quem vai ter acesso aos concursos, às universidades públicas, não são, né, pessoas que vão replicar
a composição que a gente tem no nosso país. São pessoas que vão representar um grupo muito pequeno. E não existe, com essas fotos que a gente vê, não existe democracia. A democracia enfim, uma simples palavra vazia, sem muito sentido. Então, eu acho muito importante isso que a Juliane falou, e eu acho que para a gente ter uma sociedade democrática, é importante ter uma economia que funcione, para a gente poder ver nesses poderes que executam, que legislam, que julgam um universo que a gente possa, enfim, ver um país representado ali. Né, Juliana? Concordo 100%. E eu mais ainda, 101%, Eduardo. E eu acho isso, essa questão de gênero, de raça é fundamental também. O Guerreiro Ramos já dizia que não dá para construir nação com racismo e não dá para construir democracia com racismo também. Eu estava com esse negócio do Afeganistão, Eduardo, eu estava olhando os indicadores de homicídio por país. Você sabe que no Brasil a taxa de homicídio é muito maior do que no Afeganistão, que no Paquistão, que em todos esses países onde tem tudo que é tipo de grupo terrorista. E aqui a gente vive isso, só que a gente normaliza, a gente naturaliza esse processo e, evidentemente, que é essa minoria negra que morre nas periferias. Como é que a gente... Você quer ver um dado legal, Pedro? Olha só. O país, quando eu vi algum tempo atrás, que tinha o maior número de homicídios, né, por grupo de 100 mil, era Honduras, tá? Se não me engano, ali perto de 90, 86, alguma coisa assim. No Brasil, era, enfim, ali acima de 50 e tinha caído um pouco nos últimos anos. Só que se você fizesse a seguinte pergunta, mas calma aí, eu nasci no Brasil, sou negro e homem, tá? E jovem. Negro, homem e jovem, tá? A chance de você sofrer um homicídio é 4 vezes maior do que a de Honduras, que é a maior do mundo. Ou seja, esse país, homem, negro e jovem brasileiro, né? Se você nasce homem, negro e jovem, você já sabe que você mora num país que 4 vezes, você tem 4 vezes mais chance de sofrer um homicídio do que o país que tem a maior taxa de homicídio do mundo. E a Juliane e você, Pedro, sabem também que se fizer a mesma estatística em relação a feminicídio, em ataques à população LGBTQIA+, etc., a gente vai achar números assim estarrecedores também. E eu gosto de fazer essas comparações, porque no Brasil, cada grupo desse que a gente analisa é um país. A gente está falando de 30, 40, 50, 100 milhões de pessoas. Veja, quando a gente fala da população negra, a gente está falando de mais de 120 milhões de pessoas. A gente está falando de quase 60% da população brasileira, que é de 210 milhões de pessoas. Então, esse seu dado de homicídio, quando eu vi, eu lembrei na hora, 4 vezes a maior do que o país que tem a maior taxa de homicídio do mundo. E a primeira dimensão para a gente, enfim, construir as bases para uma democracia substantiva, né, uma democracia racial, de gênero, uma democracia no sentido mais pleno da palavra, é reconhecer que a gente vive sobre diversas formas de discriminação e restrição da vida democrática. E é isso que os racistas, os machistas se apoiam. Quer dizer, a melhor forma de você não enfrentar esse tema é ocultar a sua existência. Quer dizer, a gente não tem mecanismos legais, né, que separem negros e brancos ou que digam que existam profissões que não possam ser exercidas por mulheres, né? A princípio é isso, as mulheres não estão no alto comando do setor jurídico do Brasil, né, por alguma indisposição provavelmente pessoal, porque elas não estão restritas a ocupar esses cargos. E aí você tem que problematizar as condições, né? Porque as mulheres não ocupam esses cargos, que vão desde condições materiais e objetivas até condições culturais, que tem a ver com tipo de identificação, com tipo de capacidade de promoção de cargos, que está ligado à discriminação e a vários elementos. Então, reconhecer que existe racismo, machismo, enfim, vários outros tipos de preconceito que dificultam as bases de uma democracia plena, é o primeiro passo para ensejar políticas públicas que sejam capazes de começar a lançar base para a correção desses mecanismos, né? Mas no Brasil parece que está tudo bem, né? Não existe, inclusive, Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, nem mais secretaria, tal como tinha no governo Lula e no governo Dilma. Quer dizer, a melhor forma é você ocultar que esse é o não debate. E aí, ao não enfrentar ele, você, né, faz de conta que ele não existe, que é tudo uma grande coincidência. A polícia não é racista. Acontece que os mais
criminosos são negros. Bom, por algum motivo aleatório, quer dizer, né? Parece que, enfim, não tem elementos aí que estão por trás que precisariam de políticas públicas, né? E a ausência da dimensão racial e de gênero é a ausência também de se debruçar sobre essa questão e elaborar um conjunto que dê conta, né, de questões mais estruturais e questões mais imediatas. Ações afirmativas, cotas são correções imediatas, né? Mas precisa, paralelamente a esse tipo de ação emergencial, um conjunto de ações que dê conta de uma mudança estrutural. E hoje a gente, infelizmente, não só não vê nenhum, quando vê o presidente da República legitimar, através das suas falas, né, uma série de falas preconceituosas, que inclusive eu achava que nós já tinha passado essa barreira civilizatória, que, né, qualquer pessoa que proferisse aqueles absurdos seria automaticamente cancelada. E, infelizmente, ele tem respaldo na sociedade e não à toa foi eleito dizendo o que disse sobre quilombolas e sobre mulheres. Perfeito. E essa dimensão, só para acrescentar uma coisinha, fala da Juliane, que foi mais uma vez muito boa, e essa dimensão racista e machista também está presente na austeridade fiscal e nessa ideia de cortar gastos. Porque quem é que cuida das crianças quando não tem dinheiro para creche numa sociedade machista como a brasileira? São as mulheres. Quem é que fica sem recursos de saúde, de educação, quando se cortam esses gastos, né, de assistência social, etc. São principalmente os negros. Ou seja, quando a gente toma a decisão de perseguir um equilíbrio orçamentário para o meio do corte de gastos, essa decisão é uma decisão política e que tem mais impacto sobre mulheres, sobre negros. Então, politizar essa discussão da agenda econômica e, em particular, a discussão fiscal, ela é fundamental também, Eduardo. Eu acho que é uma coisa que você faz muito bem, que a Juliane nos traz muito e que a gente tem tentado fazer e que é uma dimensão da democracia fundamental. Perfeito, queria agradecer ao Pedro, a Juliane, a todos e todas que estão nos assistindo aqui. Queria dar boas-vindas a quem for nos suceder aqui e só lembrar o seguinte, que a gente não luta pela democracia em 2022, em 2024, em 2026, né? Eu acho, e gravei um vídeo outro dia falando sobre isso, que o maior risco que a gente corre, e eu acho muito grande esse risco, é chegar em 2022 com a eleição do novo presidente ou da nova presidenta, e aí as instituições começarem a falar, veja, vamos agora ser mais rígidos, vamos agora ser mais disciplinados, aprendemos a lição, não vamos fazer de novo, vamos evitar outro Bolsonaro. E aí o recado que vai estar sendo dado é o seguinte, olha, Bolsonaro pôde cometer todos os crimes que cometeu porque alguém deixou. Porque alguém estava sendo beneficiado por isso, porque alguém estava por trás, enfim, garantindo que nada de ruim acontecesse e esperaram, né, até 2022. Porque é importante que as pessoas saibam que uma democracia não é formada de eventos discretos. Uma democracia é algo que deveria acontecer todos os dias. Então, se mecanismos têm que ser criados para que alguém não repita o que Bolsonaro fez, não cometa os crimes de responsabilidade que Bolsonaro cometeu, isso não tem que ser feito em 2022, isso tem que ser feito hoje, isso já deveria ter sido feito antes. Então, se isso for feito em 2022, para mim, é outro golpe. Se isso for feito, se isso deixar para ser falado, para ser feito e para ser implementado em 2022, não é um abraço na democracia. É outro soco no estômago dela. É outro golpe que esse país vai sofrer. Porque se isso é o certo a se fazer, a gente tem que fazer hoje. Um abraço, Juliane. Um abraço, Pedro. E bem-vindo e bem-vinda quem vai nos suceder aí na conversa. Tchau, tchau.